E aí galera, beleza? Flashzito na área e hoje eu quero trazer para vocês aqui um tutorial de Magist com Skog. Se apresenta aí, Skog. Boa, pessoal. Bom, boa tarde aí. Meu nome é Skog, né? Eu tô jogando de Magista aqui no Crystal, tô jogando com o pessoal aqui que a gente tá nas tralhas agora, então, mais para passar aí uma ideia para vocês da classe, como que tá funcionando e tudo mais. Então, isso aí. É isso, galera. Ele é um dos top magistas, se não o top magista aqui do servidor. É um cara que já desde o início já vem se destacando com a classe. E hoje nada mais justo do que trazer ele para explicar melhor para vocês cada parte da classe. A gente vai falar sobre o leveling, vai falar sobre circuitos, sobre insígnias, sobre as habilidades, sobre tudo. Não pula nenhum minuto do vídeo para você entender tudo sobre a classe. Deixa aquele like gostosinho. Compartilha com a galera para a galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais de Crystal of Atlan. Sem mais enrolações, bora falar um pouquinho inicialmente, o Skog, sobre o leveling do early game e o endgame atual do jogo. O que você achou do leveling do seu personagem? É satisfatório, é um pouco fraco e depois fica proveitoso? Como que foi? Tá. No geral, eu achei o Magician no começo bem forte. Assim, eu não joguei muito no beta, né? No beta eu cheguei a jogar um pouco com o espadachim e com a pistoleira. Mas eu achei o Magician muito forte no começo. As habilidades dele dão muito dano, ele tem uma área muito boa. Assim, ele começa a brilhar mesmo, agora onde a gente tá aqui no mid-game, mas eu achei o early game dele muito forte. Em questão pra matar boss, pra fazer os eventos e tudo mais. Então eu acho que é um Certo. personagem muito bom assim de início. Bacana, bacana. Sobre a parte dos. Vamos falar dos equipamentos agora? Você pode mostrar pra gente um pouquinho? Bora lá. Tá. Sobre a parte dos equipamentos, você pode falar se você seguiu alguma estratégia, o que que você focou, o que que você está montando, porque a gente vê aquele almo do xadrez, né, que é o item bis, que a gente sabe já como funciona, tem um vídeo sobre isso, então a gente não precisa ressaltar muito sobre isso, mas tem alguma estratégia que você seguiu relacionada aos equipamentos? O que você aconselha a galera a fazer nessa parte? Tá, bora lá então. Vou separar um pouquinho aqui, eu vou começar aqui pela arma, que eu acho que é o mais importante que tem nesse começo. Lá no early game, né, eu peguei aquela primeira arma que a gente ganha ali no com a recarga, né, com a primeira recarga ali, então ela já vem ali upando até o 55. Foquei nela até pegar aqui a miragem de ouro, né. Eu não resolvi upar ela pro 60 por conta que, como é muito recurso e tudo mais, eu falei, cara, eu vou investir em pegar a arma a arma da classe mesmo, né, essa arma do Cetro Dragão. Nesse caso, eu acabei juntando um pouco dos desírios, né? Foquei nisso para pegar essa arma específica. E por que que eu peguei a arma de crítico, né? Acho que é importante falar isso. A arma de crítico, nesse começo, a gente estava analisando que ela tem um potencial melhor, sabe? Por conta que o Magician ele é uma classe que é focada, sim, em crítico. As habilidades dele têm muito disso. A gente vê aqui também que ele tem uma ressonância boa aqui com alguns outros buffs, né? E mais importante de tudo, eu acho que é a questão das habilidades também. Porque você ter um nível de skill a mais em todas essas habilidades, né? Começando do 15 ao 45 e agora no nível 60 do 15 ao 55, é um ganho de dano muito alto, basicamente. Então eu optei por fazer esse daqui. A de APR, no momento eu não vi como uma muito boa nesse ponto do jogo, mas eu acredito que lá pro endgame, quando a gente estiver mais pra frente no jogo assim, daqui a alguns meses talvez essa opção da APR seja melhor, mas ainda está fazendo alguns testes, então não tem nada fechado, tá? Então, no início foi mais focando nessa questão, fiz até a arma da Mirage 55, parti para a arma dessa daqui. Eu demorei um pouquinho para pegar, mas eu fui segurando o recurso porque eu não queria gastar o Magitrium, porque é um recurso meio limitado, né? Então, eu guardei para conseguir pegar essa daqui e já partir direto pro Asa dos Absurdos. Em questão de set, importante aqui, tá? Em questão de set, assim, foco total em pegar as partes do set aqui do 55, tá? O set como um todo é muito boa. Cada parte aumenta os atributos principais do mago, né? Como crítico, aumenta o dano crítico, aumenta também esse daqui que é muito importante, que eu vou falar depois, que é o dano sobre alvos com debuff, que esse aqui é o trunfo do mago. Tá? Esse é um ponto que eu vou comentar depois. Além de aumentar também algumas spells muito importantes, como o Mimindo, que é uma spell muito forte, de nível 55, e entre outras também. Então o foco, eu acredito que nesse começo cara, pega maior quantidade de peças comparando assim, chapéu, peitoral, perneira, luva e bota possíveis para você conseguir fechar esses bônus aqui, que são os bônus assim, é isso aqui que dá diferença na classe, sabe? E já começa também a partir depois para a questão dos acessórios. Por que que eu não digo para pegar os acessórios logo de cara? Porque os acessórios eles só brilham quando estão no nível 60. No 55 eles têm uns atributos muito bons, sim, mas eles não têm o conjunto que liberam só no nível 60, que é esse conjunto da obsessão aqui que eu ainda estou terminando de fechar.
Então, de início, o recomendado é fecha 5 partes principais do set para depois partir para os acessórios. Certo. Então a gente teve aqui um tutorial do que vocês devem fazer nessa parte de progressão. Agora, bora falar um pouquinho sobre as insígnias, se você tem já tudo completo, o que você pretende pegar que não pegou ainda, porque a gente sabe como o mercado está atualmente. Você pode mostrar pra gente como que tá e o porquê você fechou essas? Beleza. Importante aqui. No capacete eu coloquei a insígnia do André, tá? Muito focando no APR, que a gente viu que o APR é uma coisa mega importante. Não tem como você não ter isso upado e não ter um elemento específico na arma, porque o aumento de dano é muito alto. Então eu foquei no André no chapéu por conta do tanto da PR de atributo quanto a resistência também, que é muito bom para PVP e até no PV no geral, quando vai fazer alguns conteúdos mais difíceis, né? Então o André na cabeça é o ideal, tá? No peito, eu optei por colocar o autômato do escudo, por causa do dano de habilidade, que 5% de dano de habilidade é muita coisa pra gente. Além de upar a skill dos 50, e só passando aqui, a skill dos 50 no nosso caso é o Mimindo, que é basicamente a top 3 skills que mais dá dano do mago. Então ter esse aumento aqui é muito bom, de aumento de nível de skill no caso. Tá? Segunda parte, terceira parte, na verdade, da perneira, eu optei por colocar o Goramos, por conta do aumento de dano. E esse aumento de dano, ele é aumento de dano final. Então ele vai aumentar tanto o dano de habilidade, quanto o ataque básico, quanto qualquer outro tipo de dano que você vai dar no seu personagem. Além de upar também as skills do 25 ao 35, quando você tem ela upada no nível 3. Muito importante isso porque as habilidades do 25 ao 35 são habilidades que eu uso. Então, além de upar as skills que eu upo, vou colocando assim no papel, cada nível que você upa de uma habilidade sobe em média 3 a 3,5% do dano daquela spell no total. Então, aumentando tudo isso daqui já é um boost muito grande de dano pro mago. A luva. A luva, por enquanto, eu não tô com nada demais. Eu tô com essa daqui por enquanto porque eu não consegui comprar a Ofélia, que é aquela que dá 10 de APR, né? Só pra mostrar pra vocês aqui, a Ofélia é essa daqui que é uma insígnia muito mais cara, tá muito cara no momento, eu tô juntando para comprar ela ainda. Então, é ela por conta do aumento de APR, que é mega importante, e a taxa de espera, que é um outro atributo extremamente importante pro bruxo, pro mágico também, tá? Partindo aqui pra bota, a gente tem a bota e o pingente, tá? Eu optei por colocar o guarda do chicote e com a PR eletro. Ah, mas Skog, mas por que você vai colocar a PR eletro nele se a gente não tem nenhuma habilidade de eletro? Aí eu respondo. O APR Eletro, ele é importante porque aqui a gente tem um aumento de dano a mobs vulneráveis. Eu vou explicar mais ou menos para vocês depois o porquê que eu optei por pegar esse de danos vulneráveis, mas é porque a gente tem uma spell que ela casta um debuff que deixa com vulnerável basicamente assim, 95% do tempo. Então é mais por conta disso. Eu optei por esses dois para aumentar 24 de APR no total, né, quando você tem os dois upados, e mais 8% de dano em mobs vulneráveis. Então esse daqui, para essa classe, foi o que eu verifiquei ele que é o mais roubado. Partindo aqui para o bracelete. O bracelete, por que eu tô com de dano crítico? Eu poderia colocar, se eu não me engano, é o próprio André, que você pode colocar aqui também. Eu não lembro se é o André agora, preciso verificar, mas eu coloquei esse aqui porque eu já tava com ele já no nível 2, antes de trocar para PR elétrico. Então eu falei, bom, eu vou continuar upando aqui para já ter os 10%, que é um aumento bom, e já mantém isso daqui. Além dele, se você quiser, você pode pegar também esta daqui, ó. Cadê de braçadeira? A de braçadeira você pode optar por pegar, cadê? Também a insígnia do Sentinela, se eu não me engano. Deixa eu confirmar se é esse aqui. Que é um que ele dá um aumento de crítico mágico e crítico físico. O crítico mágico pra gente é muito importante, por conta do... Quanto mais próximo do 100%, mais você vai aproveitar o seu dano crítico como um todo. Porque também não adianta você ter lá 200% de dano crítico e, sei lá, 40, 50% de chance crítica e errar todos os críticos, sabe? Você não vai aproveitar esse seu bônus. Então isso é muito importante. Partindo aqui para os últimos itens, tá? O anel, eu coloquei essa do Kernos, tá? Essa foi o mesmo caso da outra ali, tá? Eu poderia ter colocado a André no lugar, se eu não me engano, a André que vai no lugar do anel. Mas eu já tava com ela upada no nível 3 antes de colocar o APR. Cara, eu não sei dizer exatamente a diferença entre uma e outra, mas eu acredito que seja algo em torno ali de uns, não sei, uns 2% de dano. Não deve ser uma coisa muito grande, até porque o aumento de inteligência é muito bom aqui. Então, aí vai de você. O que você conseguir pegar, você pode colocar aqui. Tanto essa quanto a do André, tá? Depois disso, a gente tem aqui, de novo, o Goramos no selo, mesmo ponto que eu coloquei acima. E o Talismã, que é o mesmo caso aqui do peitoral, tá? Por conta do aumento de dano de habilidade. Certo, então a gente viu a parte dos equipamentos, a progressão do que você fez, a gente viu sobre a questão do leveling,
Agora, bora conversar um pouquinho sobre além das insígnias dos circuitos, falar um pouquinho sobre o que você seguiu, qual a estratégia, fala sobre cada uma para a galera entender o porquê de você ter colocado isso. Obviamente, a gente sabe que conta com a RNG, nem todas vão estar perfeitas, a não ser que você tenha muita sorte, mas conta aí qual que é o seu foco em cada parte do equipamento, pode ser? Boa, bora lá então. Seguinte, começando aqui pelo Elmo. O Elmo que eu optei, no caso aqui, por taxa crítica nesse momento. Por que que eu optei por taxa crítica e não dano crítico? Como eu comentei anteriormente, a gente tem que ter uma taxa bem alta para poder aproveitar o nosso dano crítico. Porque não adianta também a gente ter uma taxa baixa e não acertar o dano crítico. Então, nesse momento eu optei por pegar a de taxa crítica até eu conseguir fechar 100% sem precisar dela. Assim que eu fechar os 90, 100% ali sem ela, eu vou e posso trocar uma aqui, por exemplo, para de dano crítico, que pega 8% de dano, tá? Então nesse momento eu optei por pegar ela por conta disso. Os subatributos, importante, tá? Sempre focar aqui em ataque mágico, preferencialmente ataque mágico, dano crítico, e taxa crítica e o APR elétrico. São os quatro principais que você tem que se preocupar em focar para ter um aumento de dano bom. Além disso, a gente tem os outros também, que são, por exemplo, a taxa de espera, que é muito bom para reduzir o cooldown, mas o aumento dela não é nada muito gritante. Então, eu acredito que os outros atributos dão um aumento melhor para o personagem do que a taxa de espera como um todo. O espírito também é importante, mas não tanto também, por conta do aumento de chance crítica dele. O ponto do espírito você precisa de 100 desse atributo para ganhar 1% de taxa crítica. Então, assim, como você ganha aqui entre 6 e 20, mais ou menos, é um aumento muito baixo em relação ao que você ganha nos outros. Que nem, por exemplo, eu acho que eu tenho um caso aqui de aumento de taxa crítica. Tá, cadê? O caso está. Cadê? Aqui, é o crítico mágico. Por exemplo, um aumento de crítico mágico aqui já deu 0,6%. Para eu ganhar isso aqui com espírito, eu teria que ter 60 de espírito. Então, o ganho que a gente tem aqui com esse atributo, ele é muito baixo. Então, assim, se você conseguir ele, ótimo, mas se você conseguir pegar um dos outros que eu comentei, melhor ainda, tá? Partindo aqui para arma. A arma não tem muito o que fazer, é o atributo de ataque mesmo. Focando naqueles atributos que eu comentei, dano crítico, ataque mágico, inteligência também, esse é um ponto que eu esqueci de comentar, é um dos atributos principais, porque aumenta o ataque mágico como um todo. Então, inteligência, ataque mágico, dano crítico, taxa crítica, etc. Indo pro peitoral não tem muito o que fazer, também é o básico aqui do atributo principal. Pegando aqui sempre crítico mágico, dano crítico e APR elétrico nesse caso. Eu ainda quero tentar fazer um outro que tem um quarto atributo importante pra gente, mas como a gente sabe que é RNG, então não tem jeito. Esse outro aqui também ele não tá muito bom ainda, eu não consegui pegar um melhor do que esse até o momento, mas a ideia é pegar também, que nem eu comentei, ataque e tudo mais. Por enquanto tá com APR Umbro e defesa, que não faz muita diferença pra gente. Então segue assim. Luva é o mesmo caso ali. Eu peguei dano crítico nesse porque os atributos aqui vieram legaisinhos, inteligência e crítico mágico. Eu não consegui pegar nenhum de taxa crítica que fosse melhor do que esse. Então foi por isso que eu mantive aqui, para manter o crítico, né? Porque já mantém um pouquinho de crítico aqui, já matando do outro, e dá uma quantidade de inteligência bem alta aqui. Braçadeira segue o mesmo esquema, crítico mágico e inteligência. Também não consegui nada melhor que isso até o momento. Aqui também, inteligência, dano crítico e APR elétrico, você vê bem legalzinho, tá? Anel, vem o mesmo caso, não tem muita diferença. A maior diferença que a gente vai ter vai ser nos últimos dois ali que eu vou mostrar. Aqui também é APR eletro, taxa de espera e inteligência, com taxa de crítica no caso. E esses dois aqui. Esses dois aqui são os principais, na minha opinião. O ideal pra gente pegar aqui pro mágico é o de APR eletro, que é o que nem eu tenho aqui no talismã, tá? No talismã. Porque que acontece? O APR eletro, ele aumenta o dano que a gente comentou de tudo, né? É o dano de habilidade, é dano de ataque base, é dano de envenenamento, danos assim que ticam no geral, né? Que dão dano por segundo. Já o dano de habilidade, não. O dano de habilidade é um dano só daquela skill. Então, um golpe básico, que é um ataque que você usa recorrentemente, você não vai usar muito. Então, o ideal é você sempre pegar o circuito de APR nesse caso, tá? Como eu não consegui pegar nenhum melhor até o momento, eu tô com esses dois aqui por enquanto, tá? Eu tô usando dano de habilidade que tava com um atributo legal aqui. E um de APR elétrico, mas também que tá bem mais ou menos. Só tá com a parte boa que é o ataque mágico. Tá? Então o principal é isso, é focar APR aqui. Taxa crítica se você conseguir nos circuitos aqui do tempo. E os outros pode ser de ataque mesmo, já que não tem muita diferença, mas com subatributos que eu comentei aqui. Bom, certo. Então vamos lá. Recapitulando novamente, rapaziada, sempre eu vou recapitular para vocês terem noção do que a gente passou aqui. Foi sobre o leveling proveitoso desde o early game até o mid game atual.
A gente falou sobre as insígnias, sobre a progressão dos equipamentos, sobre estratégias que ele foi seguindo relacionado também aos circuitos. Agora a gente vai sobre as habilidades. Tem como você ir nas habilidades, mostrar elas e Bora lá. depois ir no boneco de treino para falar um pouquinho qual que é o combo? Com certeza. Vamos lá, então. De habilidade, o que, que eu peguei aqui, tá? Já pensando no nível 60, tá? Não pensando no early game. Aqui eu comecei. A primeira spell que eu pego aqui, eu tenho essa aqui upada, mas é só pra ter os pontinhos gastos aqui. Mas a principal que a gente pega aqui é o Soze, tá? O Soze é extremamente importante por conta da imunidade que a gente ganha quando usa, mas também do bônus que a gente ganha de dano com o conjunto do set do mágico, que dá 12% de aumento de dano quando você usa essa habilidade. Sem contar que ele também comba com outras spells enquanto você está batendo. Segundo spell aqui é o Quarteto Efêmero, que eu vejo muita pessoa falando bem e muita gente falando mal dessa spell. O lado bom dela é que ela tem o maior dano que você tem de todas as habilidades, até mais do que as spells do nível 55, em questão de dano total. O lado ruim é que você tem que ficar parado castando ou andando muito lento, a chance de errar é muito alta, mas eu vou explicar como a gente usa isso aqui com mais efetividade. Pegar a passiva dela, que é muito importante, por causa da aplicação de veneno. Isso aqui também eu vou explicar pra vocês em outro momento, aí depois quando eu for explicar o combo eu mostro pra vocês direitinho. Mas esses debuffs aqui são extremamente importantes pro mágico. Terceira habilidade é a magia metamórfica, por conta do dano alto e o cooldown que não é tão alto assim. Então a gente tem uma habilidade que dá basicamente 3.300 de dano quando você usa ela e tem um cooldown de 28 segundos. O debuff dela também que dá lentidão, que também é outra coisa importante pro mágico. Quarto spell, a boneca assustadora. Esse daqui, de todas as habilidades, eu acho que essa aqui é a que menos impacta, mas ela é bem importante também por conta do debuff como um todo. O dano dela não é nada muito gritante, mas ela comba muito bem por conta desse debuff aqui, tá? Quinta spell, e na minha opinião, a mais importante que tem do deck, é a magia de levitação. Ela tem um dano bem alto pelo tempo que ela tem. Ela bate basicamente quase 4.000 de dano, 4.000% de dano no caso, tá? Mas o mais importante de tudo dela é isso daqui, ó. Essa passiva dela que inflige vulnerável. O vulnerável é importante porque a gente reduz ali 3% da resistência do inimigo por 15 segundos. E a gente lembra também daquela insígnia que eu mostrei pra vocês um tempinho atrás. Que você dá mais dano, mais 8% de dano, né? Duas de 4%, quando o mob tá vulnerável. Por que eu optei por isso daqui? O cooldown dela é 21 segundos, tá? A duração do debuff é 15 segundos. Com a taxa de espera que a gente pega, ela fica mais ou menos ali uns 16, 17 segundos de cooldown no total. Ou seja, você usou ela, depois de 16 segundos você pode usar de novo. Então, basicamente, o vulnerável fica estacado, fica ativo no mob ou no boss, né? Quase que 100% do tempo. Então, você consegue aproveitar aqueles 8% de dano o tempo todo. Então, essa habilidade aqui é o trunfo do mago, do mágico. Você tem que ter isso aqui para poder usar sempre. A quinta habilidade é o Palco da Malícia, que também tem um dano bem alto, 3.500. Junto com o dano, o golpe final que você ganha quando salta, também tem um dano bem alto. Cooldown um pouquinho mais alto que o normal, mas no geral é uma skill muito boa, tem uma área muito boa e funciona muito bem para todos os conteúdos. Aqui, basicamente, a habilidade que tem maior dano do maior DPS, no caso, né, do mágico, que é a segunda ultimate, né? Que é do caixão. Essa do caixão tem que ter por causa do cara, por mais que seja um cooldown muito alto, ela tem o maior DPS de todas as skills que você tem. Então, ela tá ativa, você comba ela com pet e tudo mais, ela vai estourar e vai dar o maior dano possível. Essa daqui é importante pra ter ali um bônus ali na questão das cartas, sabe? Porque quando você puxa uma carta, você usa uma spell, né? Cada spell tem uma habilidade específica. Habilidade de copas, paus, tem habilidade, enfim. Cada uma tem uma específica. Essa daqui garante que você puxe uma carta igual a primeira que você puxou. Isso aqui é importante para você conseguir combar a questão da passiva dele das cartinhas. Que também eu dou uma explicada melhor depois. A habilidade do Mimir aqui, que isso aqui também é uma das mais quebradas que tem, por causa do dano dela. Ela tem 8.000% de dano. Tem um cooldown alto, mas é 8.000%. Além de duplicar o sono do inimigo. Esse sono também é um debuff, funciona com o combo do set do mágico, então é extremamente importante para poder dar o maior dano possível. Penúltima habilidade é o truque incandescente, que também é uma das habilidades mais fortes que tem, 5.000% de dano. O cooldown é bem alto, bem alto. Sim, não é tão boa por conta do cooldown, mas o dano dela compensa. Então vale muito a pena ter ela. E ela também causa dano incendiário. Lado bom é que ela dá combustão com a passiva, né, que já é mais um debuff. O lado ruim é que ela não vai aplicar com o APR elétrico que você está fazendo. Então tem esse ponto um pouco negativo, mas nada que impacte muito na eficiência. E a última habilidade mais importante também é a Ultimate, que é a Lenda do País das Maravilhas. Essa daqui,
é muito importante para você causar um dano em área absurdo, também tem um dano muito alto, mas por mais que seja 12.000% de dano, não é tão alto quanto o ilusionismo, por conta das spells, dos itens que a gente tem que aumenta o dano, reduz o cooldown e tudo mais. Mas ela também tem um dano que, para qualquer conteúdo que você tem que bater em área, isso aqui é muito bom. É uma das melhores spells que tem. Eu não upei essa daqui no Mimindo, muito por conta do ponto aqui, tá? Mas eu não vi necessidade de usar o ganho de velocidade de movimento, então ficou por isso, tá bom? Bom, certo. Agora você consegue mostrar o combo no boneco de treino? Com certeza. E bom, Deixa eu. galera, já vai deixando aquele like, já vai compartilhando. Skog, você vai fazer live? Você faz? Você pretende ou não? Tá mais tranquilinho você, só é apenas jogador mesmo? Então, eu tô só como jogador agora. Eu fazia live um tempo atrás, mas eu acabei que, por conta do trabalho e tudo mais, eu acabei que eu não voltei a fazer mais. Mas eu tô pensando em breve, assim, quem sabe eu abro a live ou coisa assim, mas nada garantido ainda. Fechou. Aí explica também esse combo que eu tô vendo que tem Ace ali embaixo. Você pode explicar pra galera como funciona essa parte do Ace aí, ó, que eu tô vendo ali o Boa, lance das cartas? com certeza. Vamos lá. O que que acontece? Cada spell que você lança, só pegar pra mostrar. Cada spell que você lança tem um tipo de habilidade, um tipo de carta diferente que você pega. Igual quando a gente joga baralho mesmo. Tem as habilidades de copas, tem as habilidades de ouros e tem as habilidades de. Cadê? As habilidades de ouros e habilidade de. Cadê? Só procurar aqui certo. Copas, ouros, era pra ter de paus também, mas eu devo estar me confundindo, mas beleza. Mas a gente tem dois tipos de habilidades, basicamente, que é essas aqui de copas e ouros. Cada uma delas você saca uma carta que tem esse símbolo aqui, tá? O que que representa isso? Aqui nos equipamentos, a gente tem no nosso conjunto, uma explicação mais ou menos detalhada de como funciona. Aqui ele fala que cada carta de paus que a gente puxa, ou seja, cada cartinha daquela que a gente puxa que representa paus, e a gente usa uma habilidade que consome elas, aumenta o nosso dano em uma quantidade específica. O padrão dela é 0,2% para cada carta, e quando a gente tem um conjunto vai para 0,25. E aumenta a taxa de espera também em 2 ou 2,5 se você tiver o conjunto aqui. A de copas, que algumas habilidades dão, aumenta o dano de habilidade quando você consome elas, em 4% se você tiver o conjunto, ou em 3% se você não tiver. E o último caso é em ouros, que é basicamente uma parte do de paus também, que você reduz o tempo de espera quando você consome essas cartas. Como que funciona isso aqui, tá? Sempre que você consome, por exemplo, os golpes básicos, eles costumam consumir essas cartas de paus. Então, vocês viram que tinha aqui a azulzinha aqui embaixo, né? Quando eu dei um golpe básico, ele consumiu aquelas quatro cartinhas e ele aumentou meu dano aqui, ó, sorte de paus. Aumenta o dano em 2% e a taxa de espera em 10%. Ou seja, para cada carta que eu vou consumindo desse tipo de carta, ele vai aumentando o meu atributo de alguma maneira. A de paus aumenta dano e taxa de espera, em uma quantidade média. A de ouros lá aumenta a taxa de espera, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Aumenta a taxa de espera, sim. E a de copas aumenta o dano de habilidade como um todo. Então, sempre que a gente vai consumindo ele, então, por exemplo, eu vou usar aqui a habilidade que vai consumir essas duas primeiras aqui, que foram a de ouros, tá? Ela consumiu e ela veio pra cá. Cadê? Ó? Cadê? Ela consome e aumenta o nosso dano, basicamente, daquele tipo de habilidade, tá? Então, se eu for usando aqui, ele vai consumindo pra gente isso e vai aumentando o nosso dano baseado nas cartas consumidas, basicamente, tá? Então, é uma passiva um pouco complexa e eu vou ser bem sincero que, assim, durante a gameplay, eu não fico parado olhando, por exemplo, putz, eu tô com copas aqui, eu vou usar uma habilidade de copas. Eu vou ser bem sincero que eu não faço esse tipo de atribuição. Eu vou usando pelo que tá liberado de spell e pelo que aumenta mais o meu dano em questão de debuff, tá? Então, nesse caso, eu acho que assim, vale a pena você ver muito pelo como tá o cooldown dos seus spells no momento. E não só ficar preocupado em, não, vou combar ouros agora, não, depois eu vou combar pause. Não, eu acho que complica muito e o tempo que o jogo te dá pra você dar dano não é tão grande assim, sabe? Então é mais por conta disso. Bom, certo. Agora você pode mostrar um pouco do combo aí das habilidades que você usa em sequência. Vamos supor que Boa, seja um boss em si. Você pode mostrar na prática? tranquilo. Eu vou só explicar o funcionamento dela aqui primeiro, tá? Fechou. Pra gente ter uma ideia. E aí eu vou mostrar ele funcionando pra vocês entenderem melhor. Como que eu começo normalmente, assim, logo que eu chego no boss, chego lá no xadrez ou coisa assim? Eu começo sempre usando o Sose. Por que o Sose, né? O Sose, quando a gente usa ele com o conjunto do nosso set, né? Com o conjunto aqui do peitoral não, das duas peças no caso,
Após ficar invisível, a gente ganha 12% mais de dano de habilidade por 10 segundos. Como é uma spell que tem um cooldown baixo, cara, você vai usar o Sósia e quando ele voltar já vai estar disponível o dano pra você. Porque ele tem, se eu não me engano, eu acho que é 12, 13 segundos de cooldown. É 17 segundos, mas reduzindo a taxa de espera fica uns 13 segundos mais ou menos. Então, eu sempre uso ele primeiro pra ter esse aumento do dano, tá? Depois dele, o que eu uso? Eu uso aqui a nossa habilidade de levitação, que nem eu comentei. Levitação é pra dar, primeiro, a questão do vulnerável, né? Você reduz 3% da resistência do bicho, mas pra gente ganhar os 8% de dano de vulnerável, tá? Então é extremamente importante por conta disso. Depois, eu vou pro combo que tem habilidades rápidas e que dão dano alto, e que tem um cooldown baixo também para eu poder usar sempre que possível. Então eu vou pra magia metamórfica, porque a magia metamórfica ela causa quebra de armadura fraca, né? A quebra de armadura fraca ela reduz também um pouco dessa defesa do bicho, né? E ela dá um dano muito alto, por quê? Uma das partes do nosso set, se eu não me engano, é a luva, a bota. Deixa eu lembrar qual que é a parte. Cadê? Eu não lembro agora qual que é, deixa eu ver qual que é. Aqui, ó, a bota no caso. A bota, quando a gente usa magia metamórfica, ele diz aqui, quanto menos alvos forem atingidos, maior o dano. Ou seja, se eu atacar um único inimigo, se for só um boss, ele vai dar 50% mais de dano. Ou seja, é uma habilidade que tem um dano muito alto, muito elevado. Um dano de assim, juntando os dois hits, né, dá 3.300. Mais 50% disso é mais ou menos 1.600 e pouquinho. Ou seja, uma habilidade de 28 segundos de 5.000 de dano, 5.000% de dano. Então usa ela porque ela tem uma ativação rápida, tem um cooldown baixo, e ela já vai liberar pra gente aqui no nosso combo o Palco da Malícia. Que também tem um dano muito alto, é rápido de castar. Então, por exemplo, vocês veem aqui que quando a gente lança, né, o Palco da Malícia, o que acontece? Ele lança os bonequinhos, ou seja, vão caindo vários bonecos. Só que quando eu uso ela e já dou o salto, os bonecos continuam caindo enquanto eu já saltei e já estou lançando outras habilidades. Então ela vai caindo e vai dando dano enquanto a gente já tá batendo. Então, assim, diferente de outras classes que você tem que lançar spell, ele ativar ela inteira pra você voltar a bater, essa não, você já lança enquanto você tá batendo, o negócio tá continuando caindo no inimigo. Entendeu? Segunda parte importante, aqui no caso o truque incandescente. Por que eu uso o truque incandescente aqui? Quando a gente usa ele, né, ativa o combustão. Combustão é um outro debuff que entra aqui. E por que eu falei tanto dessa questão do debuff, né? Por que é tão importante pra gente ter essa questão do debuff? Primeiro, todos os itens do mágico são focados em danos a alvos sob debuff. Ou seja, juntando tudo que eu tenho aqui de dano alvo com debuff, a gente tem aqui 20% de dano a mais quando o alvo tem algum debuff nele. Qualquer debuff, seja 1 ou seja 10 debuffs. Ou seja, é 20% a mais de dano. Além disso, a gente tem o conjunto de 4 peças que dá essa habilidade sorte na mão, que é quando o inimigo está afetado por um debuff, seja ele aqui chamuscada, sangramento, veneno, qualquer outra coisa, a gente vai dar 4% mais de dano para cada debuff, porque ele pode ser acumulado. Então vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. A gente tem aqui primeiro uma habilidade que dá vulnerável, que é o que a gente usa, ou seja, 4% aqui. A gente tem uma habilidade que dá lentidão, que dá mais 4%. A gente tem uma habilidade aqui, que ela aqui no palco da malícia, por que ela é importante? Quando a gente pega o pingente, o último golpe do palco da malícia dá exaustão e atordoamento. Por que isso é importante pra gente? A exaustão e o atordoamento, eles entram aqui, se eu não me engano, é um deles só, que no caso é o atordoamento. Ou seja, entra o atordoamento aqui como um debuff para aumentar o dano. Ou seja, mais 4%. Vindo aqui para o chamuscada, ele vai dar combustão. Vai dar mais 4%, chega a 16% já de dano. E a última habilidade que eu uso no combo antes de ir para Ultimate é aqui a boneca assustadora. Por quê? Quando a gente usa ela ativa, ela inflige sangramento. Ou seja, é mais uma habilidade. No total, a gente já teve aí 20% de dano com 5 debuffs, mais os 20% de dano em alvo sob debuff. Ou seja, já são 40% de aumento de dano só com esse atributo específico do mágico, tá? Depois disso, a gente entra aqui com a Ultimate, tá? Por que eu entro com a Ultimate nesse ponto aqui e não com o Mimindo ou com o Quarteto Efêmero? Porque como a gente tem um tempo de 15 segundos para usar tudo, a gente tem que ativar esse Ultimate aqui o mais rápido possível para dar o dano bônus com o debuff. Então a gente vai, usa aqui nossa habilidade aqui do País das Maravilhas, ativa ele dando um dano explosivo e já ativa logo de cara o segundo ultimate aqui do
do caixão, no caso. Porque enquanto essa aqui tá caindo no chão, que ela ativa a chuva de cartas, né? Esse aqui já tá caindo também dando dano. Então eles dão dano em conjunto. Igual eu comentei aqui quando a gente usa o palco da malícia, que eles estão caindo e a gente já tá batendo usando outra habilidade. Acabou de usar as ultimates, você já vai correr pra usar o Mimindo, tá? O Mimindo pra gente aproveitar o finalzinho do debuff aqui e também dar um dano explosivo. E por último, aqui o Quarteto Efêmero. Por que eu deixo esse por último, tá? Como as habilidades têm ali 15 a 20 segundos de cooldown, quando a gente estiver usando esse daqui, eles vão estar tudo em cooldown. Ou seja, a gente vai aproveitar que eles estão voltando do cooldown para usar essa habilidade que tem ali 3 4 segundos de uso, né, para você ficar parado. E quando você acaba de lançar ela, algumas habilidades já voltam. E você vai repetindo o combo mais ou menos nesse estilo, tá? Certo. Eu vou mostrar aqui agora. Eu ia Desculpa. falar, tem como você mostrar ela na prática aí Sim, pra. sim. Com certeza, com certeza. Só um ponto, gente. Você não acha interessante também mostrar sobre o patch? Porque o patch também tem um ponto interessante que eu uso bastante no combo. Não sei Ah, mas se o pra você. patch é muito relativo, porque depende muito do que a galera Uhum. tem. Eu acho que o patch a galera vai spamar principalmente entre os combos e tudo mais. Eu acho que o patch eu vou trazer num geral depois numa tier list, sabe? Boa. Então, beleza. Então, eu não vou mostrar o combo com o patch, eu vou usar só o combo normal. Então, o combo fica basicamente assim: Sósia, vulnerável, saltei, usei a boneca, aí ultei, tá? Enquanto eu tô ultando, tá caindo a flecha, ó, eu já tô usando aqui o caixão. O caixão caiu, eu vou usar o mimindo, tá? Acabou o mimindo, eu vou usar o quarteto efêmero e o sósia. Porque quando eu usar isso, o sósia vai ficar lançando pra mim e eu vou continuar batendo no golpe físico mesmo. E acabou o combo. Aí quando vocês veem, ó, voltou já a chuva de cartas, voltou já também a levitação ali, já voltou o sósia também, mas eu não uso ele de cara, né? Porque o ideal de usar o sósia é quando você usa com quarteto efêmero. Então você vai usando as habilidades, usou tudo, aí beleza, volta pro combo do quarteto com sósia. E vai Certo. batendo. Então, galera, é isso. Eu acho que já está bem explicativo já sobre as habilidades, sobre os circuitos, sobre os equipamentos, sobre as insígnias, sobre o leveling, sobre tudo. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Vai ser um tutorial mais longo, eu não vou fazer corte porque é exatamente para mostrar toda a explicação. Acho que é bom vocês aprenderem sobre a classe para distribuir o máximo de dano possível e ser mais efetivo. Bom, galera, quer dar um tchau aí pra galera, Skog? Dar um. Claro, bom, pessoal, fica por isso mesmo. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar PM no jogo, no Discord, ou coisa assim, a gente ajuda aí no que precisar. Não, até nos E é isso. comentários, né? Nos comentários também, com certeza. Se inscreve no canal do Jin aí. É isso aí. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Falou.